Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando der à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Vós também sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e vosso coração se alegrará. Ninguém vos poderá tirar vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Jesus insiste em consolar os seus discípulos. É interessante este mestre com um coração bom. Sabe, os discípulos de Emaús vão dizer assim, não reconhecendo Jesus, vão dizer assim: ele era um homem bom. Eu sou profundamente convencido desta humanidade boa de Jesus. E busco que essa humanidade boa converta o meu coração em um homem bom. Porque antes mesmo de pensar na divindade de Jesus, eu gosto de pensar neste homem que é capaz de afeto, que é capaz de intuição, que é capaz de desobedecer às leis que não poderiam nunca ser desobedecidas, como aquela do sábado, para manifestar o seu amor, a sua misericórdia. Este Jesus que, para ele, é o homem que precede a lei, o mandamento, é o homem que está no centro desta revelação do amor de Deus. Então, é este Jesus também que poderia, por exemplo, pensar assim: já falei tantas vezes para esses meus apóstolos da paixão, morte e ressurreição, que eles se acostumem que isso vai acontecer e já está sofrendo, é ele que vai morrer? Pensem, alguém que está sabendo que vai morrer daqui a poucos dias, daqui a poucas horas na cruz, e ainda ali está empenhado em fazer o quê? Consolar os seus discípulos, que não vão ser eles que vão morrer, mas eles vão sentir a dor, a perda do mestre. Então Jesus, dessa semana, de diversos modos, está ali nos insistindo sobre isso, e agora ele vai usar uma expressão ainda mais radical: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Isso nós já ouvimos ontem, mas hoje Jesus usa uma parábola. A mulher, quando deve dar à luz, então que tem a dor do parto, mas quando nasce o bebê, ela já esquece a dor. Nesses dias, em tempo de pandemia, eu vi nos meios de comunicação diversos relatos de mães das quais nasceu o filho e porque ela tinha o vírus, o filho foi separado, às vezes por dias. Então o sofrimento desta mãe que esperava para ver este filho, que compreendia a situação, mas sofria. Então, esta imagem da mulher que dá à luz era muito usada no Antigo Testamento para falar do sofrimento da pessoa, que esse sofrimento vai ser superado, que vai chegar a um momento, uma alegria que vai ser maior do que a dor. Essa imagem é usada para falar do sofrimento do povo de Israel, que está vivendo esse sofrimento neste momento, mas é como uma mulher no parto, que depois, quando nasce o filho, ela esquece toda a dor. É a experiência que vocês mães têm. E a igreja também é comparada no Apocalipse como uma mulher que está nas dores do parto. Lembra a mulher do Apocalipse? Que é a imagem de Maria, mas sobretudo no Apocalipse é a imagem da igreja. A igreja que dá à luz a novos filhos, que é perseguida pelo império, quando se escreve o Apocalipse, mas que o autor vai dizer assim: olha, é como a mulher na dor do parto,
Depois, quando chegar a nossa libertação desse sofrimento, nós nem vamos nos lembrar da dor de antes, porque como a mulher, depois do nascimento do seu filho, se esquece da dor para dar lugar a uma grande alegria. Jesus insiste para consolar os seus discípulos e usa essa imagem. É uma causa de grande alegria. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Qual é esta alegria que Jesus está anunciando? Já lhes dizia em algumas ocasiões que é, primeiro, a alegria da ressurreição depois da morte. Os discípulos, lembram como vão dizer os discípulos de Emaús, não era que o nosso coração se enchia de alegria, não era que nós sentíamos o coração aquecer, mas pensam a alegria quando voltam, cada um depois da experiência de saber que o Senhor ressuscitou e de compartilhar essa dom da ressurreição com os outros. Então, essa alegria grandiosa que se apresenta, essa alegria que nós vemos presente e que é o anúncio daquilo que acontece depois da dor do parto. A dor do parto para os discípulos é saber que o Mestre está para morrer. Sentir que eles não acreditavam na ressurreição, só vão acreditar na ressurreição depois da ressurreição. Jesus tentou prepará-los, mas foram duros no coração deles e não acreditaram. Então, para eles, a morte que se aproxima e acabou tudo. Então, esta é a dor. Mas depois dessa dor vem uma grande alegria, a alegria da ressurreição. Mas depois tem uma outra dor, aquela da ascensão. O Mestre se separa dos seus discípulos, mas isso dá lugar para um novo tipo de presença, muito mais ampla, muito maior, que é a presença do Senhor quando nós nos reunimos no seu nome, onde 2 ou mais estiverem reunidos. E aonde é que 2 ou mais estão, por excelência, reunidos no nome do Senhor? Na ação litúrgica. É ali que o Senhor se faz presente em meio a nós. É ali que o Senhor se torna para nós motivo de alegria, para que nós possamos celebrar com a sua presença a nossa Páscoa semanal, o nosso dom da ressurreição. Vejam, caríssimos, Jesus termina o Evangelho hoje dizendo assim: naquele dia não me perguntareis mais nada. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Eu não sei se vocês já fizeram uma experiência na vida assim, de ter um momento de tanta alegria que você não tem palavras para descrever, ou você fica assim atônito, sem nem saber o que perguntar, porque é uma alegria tão grande. É essa alegria que Jesus diz que vai tomar conta do coração dos discípulos. É uma alegria tão grande, e a fé, eu lhe dizia assim, não é só sentimento, mas a fé também não exclui os sentimentos. Crer em Deus é deixar que tudo aquilo que nós somos, que tudo aquilo que temos, se torne importante nessa relação. Então, a fé não toca somente a nossa racionalidade, não basta estudar teologia, saber toda a Bíblia, todo o catecismo da Igreja Católica para dizer que eu creio. Lembra que nas tentações de Jesus, que nós refletimos no início da quaresma, o diabo se manifesta como um bravíssimo exegeta. Ele cita a palavra de Deus para tentar Jesus. Então, o diabo também é aquele que no Evangelho vai ser a primeira pessoa que vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele dizer isso não significa que crê, mas simplesmente é uma constatação que toca a racionalidade, mas não toca ainda as outras dimensões. A fé também não é só sentimento, mas inclui também o sentimento. Crer é envolver todas as nossas categorias da nossa relação com Deus, não reservando nada para si, mas oferecer a nossa racionalidade, os nossos sentimentos. Então, ter capacidade de nos alegrar diante do Senhor, de sofrer, de chorar, de nos irritarmos, mas também deixar que o nosso coração se amadureça, amoleça e se encha de amor, de afeto, de desejo de unirmos-nos com Ele. Que seja para nós essa experiência dos apóstolos uma experiência determinante, um momento de tristeza como a dor do parto, mas um momento de uma explosão de alegria, porque o Senhor está vivo em meio a nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.